E vamos, então, fazer a nossa prece, dizendo a Jesus, né, que estamos muito alegres e felizes de, mais uma vez, estarmos reunidos em Teu nome, Jesus. Nessa casa abençoada, nesse nosso querido Rita de Cássia, que tanto nos acolhe. Jesus, te pedimos que nos envolva na Tua luz, na Tua paz, na Tua harmonia, para que nossa mente e nosso coração estejam serenos e assim possamos nos conectarmos com o estudo que conosco será compartilhado, bem como todas as benesses que receberemos essa noite nesta casa. Pedimos, então, a espiritualidade superior, ao Senhor Mestre, mas, acima de tudo, a Deus nosso Pai, a permissão para darmos continuidade à nossa reunião, iniciando agora a palestra com a nossa querida Maria Regina de Agostini, que nos trará o resultado dos seus estudos. Então, que possamos recebê-la com as nossas melhores vibrações. Graças a Deus. Vira para mim. Boa noite, companheiros. Como a Andréia falou, é sempre uma alegria, né, nós podermos estar aqui presencialmente, já buscando, né, reiniciarmos esse contato, né, que nós trabalhamos tanto esses 2 anos, né, através da telinha do computador, né, e quanta falta faz, né, esse contato físico, esse olhar, essa troca, né, mesmo que a gente não consiga ainda se abraçar, né, mas é muito importante, né, que a gente possa sentir a vibração da casa. Dezembro, um mês importante, né? Um mês importante para nós. Acho que é o mais importante, eu diria, para a humanidade, né? Principalmente para a humanidade ocidental, em que traz, né, a figura de Jesus como mestre e guia, buscando, de alguma maneira, nesse mês, já nos conectarmos mais com a mensagem de Jesus. Lógico que nós estamos falando daqueles que já, de alguma forma, buscam na mensagem um conhecimento, uma diretriz, por já ter, possivelmente, acolhido a mensagem como uma mensagem de libertação. Durante muitos séculos, nós temos a mensagem de Jesus e acompanhamos a cada momento da humanidade, nós vamos interpretando com as premissas que aquele momento pode nos fornecer, e é uma bênção hoje nós podermos interpretar aquilo que Jesus deixou para nós na sua caminhada durante 3 anos, e podemos interpretar de alguma maneira, olhar com as premissas que a doutrina espírita traz para nós. Hoje nós temos uma passagem, como está sendo normalmente de praxe na casa, todo dezembro nós temos escolhido umas passagens do Novo Testamento. Embora essas passagens estejam inseridas, muitas delas, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos buscado olhar, né, com atenção o próprio Evangelho. Porque, na maioria das vezes, nós desconhecemos o Evangelho, né? Conhecemos o Evangelho pelas epígrafes que lemos através dos livros de Emmanuel, quando ele puxa uma frase ou outra dentro do contexto do Evangelho. E, atualmente, nós temos tentado buscar na própria mensagem, no olhar, o encaminhar daqueles 3 anos que os evangelistas trouxeram para nós, e muitas vezes já buscando olhar também aquilo que Jesus falou, porque Jesus foi um judeu que viveu na Palestina e que tinha como a sua estrutura de pensamento vinculada ao Antigo Testamento, aos profetas, a tudo aquilo que vinha sendo trazido. E muitas vezes, ao falar para aquele grupo,
de judeus, ele falava relacionando com o Antigo Testamento. Então, a gente buscando entender, né, essas passagens, começa a ganhar, pelo menos, uma dimensão um tanto diferente, tá? Para que a gente possa mergulhar um pouco mais naquilo que ele trouxe para nós. Lógico que quando eu falo isso, é preciso que, de alguma maneira, estejamos já convictos de que Jesus é mestre e guia. E convictos de que a mensagem é libertadora. É libertadora das nossas próprias dificuldades. Encaminha cada um de nós para buscar circunstâncias e situações que nos auxiliem, vamos promover o objetivo da nossa encarnação. Então, hoje nós temos uma passagem que é uma passagem que ela tem muito a ver, inclusive, com o momento que nós vivemos. Na Bíblia de Jerusalém, ela se intitula O Último Julgamento. E é uma passagem que, de alguma maneira, ela vincula ao entendimento de como a vivência nossa pode angariar para nós, como diz aqui, dentro de todo o seu contexto figurado, muitas vezes ela fala da felicidade que aguarda aqueles que seguem e se movimentam em algumas direções. E esse último julgamento, Mateus capítulo 23, versículos de 31 a 40. E o evangelista, então, nos traz a seguinte passagem. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Eu acho lindo já quando eu leio isso, todas as nações, né? Porque ele está abrindo isso não só para aquele grupo, né, de judeus, mas ele diz todas as nações. E apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Aqui tem uma relação muito clara vamos dizer, da estrutura de pensamento daquele grupo quando Jesus estava entre eles. As ovelhas, elas significavam bonança e os bodes significavam as dificuldades que muitas vezes estariam relacionadas. Então, daqui, por isso ele trabalha, né? E a gente vai vendo como é bonito quando Jesus trabalha com toda a estrutura de pensamento daquele grupo. E aí ele diz assim, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. E ele continua, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e me foste ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, em verdade, vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Toda essa mensagem, toda essa passagem, né, que remete já
há um movimento, sem dúvida nenhuma, de um grupo que já alcançou uma possibilidade de uma determinada felicidade, né? Ele vai remetendo, então, para as circunstâncias e situações de vivência, e aí eu diria de todos nós, né? Eu fico pensando, quando eu leio essa passagem, e é uma passagem que me toca muito o coração, quando ele fala assim: tive fome, deste-me de comer. Porque na maioria das vezes nós interpretamos e olhamos essa passagem muito de uma maneira muito literal, como se fosse a fome do corpo, né? Como se fosse a falta do alimento. Mas não, tudo isso a gente pode interpretar, abrindo o nosso sentimento, abrindo o nosso entendimento. Quando ele fala, eu tive fome, que fome é essa? Né? Pode ser a fome material daquele que, enquanto encarnado, esteja privado de um alimento, mas também a fome do conhecimento, a fome do amor, a fome que muitas vezes envolve a todos nós encarnados em determinados momentos do proativo, né? Tive fome. Quantas e quantas vezes nós temos fome? Fome de amizade, fome de conhecimento, fome de alimento, né? E ele vai colocando todas essas questões e a gente vai pensando e abrindo de alguma maneira para que nós possamos entender, ampliando o nosso entendimento. Porque na maioria das vezes a gente pensa e coloca essa passagem como se fosse daqueles que, encarnados, estivessem numa posição, dessas posições de fragilidade social. Não é, não. Ele está falando para todos os grupos, né? Porque em cada condição social nós podemos viver cada uma dessas situações. A situação da fome, a situação da sede, a situação de ser estrangeiro, né? De se sentir estrangeiro e poder ser acolhido nas mais diversas situações. Então, são situações de vivência nossa. E essa passagem é muito bonita, né? No sentido que, principalmente, primeira questão que a gente vai pensar, essa passagem só se encontra no Evangelho de Mateus. Nenhum outro evangelho tem esse movimento de olhar essa passagem, né? E tem no próprio julgamento, nessa passagem, ele diz que esse julgamento já foi vinculado, né, por Isaías. Isaías, no capítulo 2, versículo 4. Quando Isaías abre, né, toda uma circunstância, já também dessa promessa de felicidade àqueles que, nas mais diversas situações, agiram nessas circunstâncias. E é muito bonito, eu fui lá a Isaías, e ele diz assim, toda essa ideia de julgamento era algo que perpassava, né, aquela comunidade de judeus naquela época. E ele diz assim, ele julgará as nações. O ele vem com letra maiúscula, né? Então, corrigirá muitos povos. Estes quebrarão as suas espadas, transformando-as em relhas. Relha é um instrumento de suco da terra, né? E as suas lanças a fim de fazerem podadeiras. Uma nação não levantará a espada sobre outra, e nem se aprenderá mais a fazer guerra. Casa de Jacó, vinde, andemos na luz de Yahvé. Então, todas essas mensagens, e a gente vai fazer relações, né, dos evangelhos com as passagens de Isaías, com a passagem de Jó, com outras passagens do Antigo Testamento, em que, de alguma maneira, aquele povo já trazia essa ideia desse movimento para chegar a essa circunstância de felicidade, né? Os evangelhos, os estudiosos, digamos assim, do evangelho, eles nos colocam que, com exceção da visita aos presos, né, e eu gosto muito dessa passagem quando ele diz, estive preso, né,
preso a quê? Né? Eu fico pensando, a gente fica preso aos nossos preconceitos, não é só a prisão física, né? É a prisão do nosso sentimento, a prisão dos nossos, das nossas circunstâncias ainda preconceituosas de julgamento que tanto atrapalham o nosso caminhar, né? Então, todas essas questões que ele coloca aqui, eu estive nu, vestíssimo, adoeci, todos nós adoecemos. Adoecemos do sentimento, adoecemos ainda nas mais diversas situações, porque estamos num processo de crescimento. E todo esse processo é um processo que nos permite ainda e nos leva a ações nestes momentos evolutivos. Embora nós já estejamos numa circunstância, e eu acredito muito nisso, né, num movimento já de nós estarmos buscando já uma transformação, buscando já transformar o nosso mundo naquela ideia de uma regeneração. Não é para quê agora? Né? Regeneração? Põe tempo aí. Nós estamos iniciando um processo. Então, é natural que todos nós passemos por situações que estão colocadas aqui, né? E quando ele coloca que na situação dessa situação, o movimento é de auxiliar, e todas as vezes que nós auxiliamos, ou todas as vezes que somos auxiliados, isso tem um movimento de conquistas, tá? E aí, nós vamos interpretar também essa passagem com as premissas, e já estamos de alguma maneira interpretando com as premissas da doutrina espírita, entendendo quem nós somos, o momento que nós estamos vivendo, né? Para que nós possamos perceber-nos como uma família, né? Uma família de irmãos sob a paternidade divina. E cada um de nós vivenciando segundo a necessidade que este momento evolutivo, que as construções que nós fizemos ao longo do nosso processo, nos trouxe hoje a este momento. Cada um de nós vinculados a um cenário, esse cenário eu gosto muito de pensar, ele simboliza a família que nós chegamos, né? O país em que nós chegamos, vamos dizer, o Estado, tudo aquilo que, neste momento, vai propiciar uma série de situações, né, para que nós possamos, então, responder a essas solicitações que este momento evolutivo está fazendo para nós. Cada um de nós, e aí a gente pensa, de alguma maneira, pelo menos eu penso e reflito muito em relação a isso, né? Cada um de nós tem uma tarefa. Cada um de nós está inserido numa circunstância, numa situação. E todas essas situações, não só aquelas que são do grupo familiar, aquele grupo que nos acolheu, que é o grupo familiar consanguíneo, mas também dentro da sociedade em que nós estamos inseridos. Então, a gente pode pensar dentro dessas questões, como é que a gente está olhando para aqueles que convivem conosco, né? Qual é o tipo de julgamentos que nós temos feito para auxiliar dentro das circunstâncias que nós hoje estamos vivenciando? Estamos vivenciando um momento extremamente difícil, né? Sem dúvida nenhuma, né? É um momento que nos solicita muita reflexão e nos solicita uma estrutura emocional para lidar com aquilo que nós estamos vivenciando muito forte. Pelo menos é como eu penso e como eu estou enxergando esse momento. Inclusive, tem dias que eu paro e eu falo para mim mesmo, estou exausta emocionalmente. Exausta emocionalmente de lidar com todas as circunstâncias que a vida hoje está nos solicitando. E todas elas dentro, né, dessas circunstâncias que está aqui
exatamente nessa passagem, tá? De auxiliar, de acolher em todas as situações, né? Não só aqueles que hoje vivenciam situações sociais de muito desamparo, por conta de todo o movimento que nós estamos vivendo, mas em todas as situações nós vamos encontrar exatamente aquilo que está descrito aqui na passagem, né? E aí nós trouxemos, né, para que a gente possa refletir um pouquinho e aí direcionar o nosso pensamento, trouxemos uma palavra de Emmanuel que ele vai focar em determinadas situações e aí eu gostaria que quando eu vou trazer essas passagens, que quando nós estivéssemos focando nessas situações, nós pudéssemos ampliar o nosso olhar, o nosso sentimento e as nossas percepções, né? Para que nós não fiquemos direcionados a só uma situação. Emmanuel, ele intitula essa passagem, né, está no livro de Emmanuel, Segue-me, se não me engano, desculpem, não trouxe aqui, e ele intitula, para exatamente esses versículos, ele dá o título de Ante a Família Maior. Aqui, num determinado momento, né, só o título já nos remete, né, a que nós somos uma família muito maior do que a família corporal que nós estamos inseridos. Somos a família de irmãos pela paternidade divina. E ele diz assim: se podes transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos da família maior que a penúria vergasta. E aí a gente pode pensar, né? O que é um corpo robusto? É um corpo que, de alguma maneira, já tem uma possibilidade de caminhar, né? Com um pouco mais de segurança e nutrido. Quando eu falo nutrido, eu não estou falando só nutrido do alimento material, não. É nutrido nos seus sentimentos, é nutrido nas suas percepções, é nutrido no seu entendimento, né? E aí, nesse diz, reflete no irmão, na família, os irmãos da família maior, que a penúria vergasta. A penúria do sentimento, a penúria dos sofrimentos, tudo e qualquer circunstância. Ou seja, se você está nesse momento razoavelmente em pé, né? Robusto, ainda, né? Com ainda, vamos dizer, uma estrutura emocional segura, né? Nutrido de sentimentos, ou por amigos, ou pela família, pensa naqueles que necessitam, né? E aí Emmanuel diz, diante deles, desses da penúria, né? Por isso que eu coloquei para vocês, para a gente abrir um pouco e não achar só que nós estamos falando dos irmãos que estão em necessidade hoje por amparo social, penúria de alimento, penúria de casa e penúrias todas que a gente vai observando hoje a cada esquina, né? Mas também ampliando isso num um outro patamar. Aí ele diz, diante deles não permitas que considerações de natureza inferior te cerquem a porta do sentimento. Ele está falando de quê? Eu penso que Emmanuel está nos dizendo assim, olha, não julga o que o outro está passando. Ou seja, quando eu falo em julgar, né, está lá no Evangelho, Mateus, capítulo 6 e 7, né, em que Jesus ali nos diz da dificuldade do nosso julgamento. Quando eu digo julgamento, não é julgar a circunstância, mas é julgar o porquê que aquela criatura está se mostrando naquela circunstância.
né? Porque a gente tem que ter um mínimo de critério de enxergar o mundo à nossa volta, né? E dar significados e ajuizar as circunstâncias. Mas ele está falando para a gente não cerrar o nosso sentimento quando nós olhamos uma situação e, de alguma maneira, trazemos em nós uma série de julgamentos. E ele vai buscar e trazer exatamente esses julgamentos, né? Porque Emmanuel é fantástico, né? Emmanuel conhece a alma humana. Ele conhece em profundidade a nossa alma, né? E como nós temos caminhado. Aí ele diz assim: se algo possuis para dar, não atrases a obra do bem, nem te baseies nas aparências para sonegar-lhes cooperação. O que eu tenho para dar? Quando ele fala que eu tenho para dar, não é só uma circunstância material. Eu posso dar um sorriso, eu posso dar um olhar, eu posso dar uma conversa, isso em qualquer situação. Não só nas penúrias que hoje nós estamos o dia inteiro tropeçando na rua, mas também nos outros locais em que se apresenta também essa necessidade, né? Aí ele diz: se possuis algo para dar, todos nós temos algo para dar. Todos nós. Mas, na maioria das vezes, nós nos fixamos nas aparências. Não, mas fulano, mas não faz nada, é isso e aquilo, né? E a gente acaba, né, julgando o porquê daquela situação que está se apresentando. E é muito difícil a gente julgar. Nós desconhecemos o nosso passado, as circunstâncias que nós vivenciamos e que muitas vezes se apresentam como dores, se apresentam como desequilíbrios. Como julgar o outro? O que eu sei da vida daquela criatura? O que eu posso imaginar? Não sei. Mas se está se apresentando, está sempre numa situação para que possa melhorar. Essa é uma outra questão da doutrina espírita que eu acho que é fundamental para as nossas reflexões. Toda e qualquer situação, seja ela que nós estejamos enxergando hoje, qualquer uma, ela tem como propósito a melhoria de cada um de nós. Não é castigo, porque Deus não castiga. Deus promove oportunidades. Oportunidades, às vezes, extremamente dolorosas, sim, como consequência daquilo que nós fizemos como escolhas. Mas hoje a oportunidade está aqui para que nós possamos reequilibrar e reestruturar as nossas vidas. E aí ele diz assim: aceitemo-los como sendo tutores paternais ou filhos inesquecíveis, largados no mar alto da experiência terrestre. E que a maré da aprovação nos devolve, qual se fôssemos para eles o cais da esperança. Gente, que coisa bonita quando a gente consegue, olhar dessa maneira, né? Sem nenhum julgamento, só entender que nós temos algo para auxiliar. E a gente fala muito que a vida, né? E a gente escuta muito, nós estamos vivendo um mundo de expiação e provas. Estamos. Mas nesse momento não interessa a gente saber se as situações que a gente está vivendo são situações de reequilíbrio de ações do passado, ou daqueles que hoje estão nas mais diversas situações, ou se são provas. Mas tem uma questão que eu acho que é fundamental para que a gente possa internalizar. A expiação do outro é a minha prova. Como eu lido com a dor do outro? Porque expiação é sempre dor. Ela se apresenta em situações que necessitam de reequilíbrio. E todas essas situações que se apresentam como necessidade de reequilíbrio, elas nos tocam dolorosamente. Então, é exatamente a dor do outro o que eu estou fazendo. O que é a expiação dele é a minha prova. Como eu lido com a dor do outro, seja ela qual for.
E é isso que essa passagem de Mateus fala, né? Em todas as situações, certo? Em todos os movimentos que a gente pode presenciar nesse momento evolutivo. E aí ele chega, olha como é que Emmanuel é fantástico, porque ele vai dizer para a gente assim, muitos chegam agressivos, e chegam, né? Nós vivenciamos há pouco tempo uma situação com esse grupo da Fraternidade Sem Fronteiras, que estabeleceu lá na cidade um centro de acolhimento para os moradores de rua, né? Em que lá eles são acolhidos com banho, com refeição, com encaminhamentos, com médico, com dentista. Gente, é um trabalho fantástico, maravilhoso. A dificuldade de lidar com esse grupo não é fácil. Foi difícil se estabelecer, porque chegam agressivos muitas vezes. E aí não só pessoa de rua, não. Quantas vezes todos os necessitados, em qualquer circunstância ou posição social, chegam agressivos. Porque a dor, a circunstância, a situação, muitas vezes levam a essas posições. E Emmanuel diz, muitos chegam agressivos. Entretanto, não julgues, sejam eles especuladores da violência. Impacientaram-se na expectativa de um socorro. Gente, isso é muito sério, né? Se lhes já figura impossível e deixaram que a desesperação os ensanguecesse. A gente não conhece essa situação, não? Quantas das vezes a gente se torna agressivo diante de algumas situações, de expectativas nossas, né? Por alguma questão que ficou no nosso desejo, que não se concretizou por uma série de razões. Como julgar, né? Aí ele diz assim, outros se apresentam marcados por hábitos lastimáveis. E aí eu digo a vocês, a gente trabalha na comunidade da Rocinha, né? E a gente reconhece que são hábitos que não vão auxiliar aquela criatura a sair de uma situação. E mudar hábito é a coisa mais difícil do mundo, né? Mas a gente está começando a fazer um exercício de não julgar, mas reconhece, porque faz parte do nosso entendimento reconhecer situações, né? E aí ele diz, outros se apresentam marcados por hábitos lastimáveis, todavia, não admitas estejam na posição de escravos irresgatáveis do vício, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar, né? Atravessaram longas trilhas de sombra e, desenganados quanto à chegada de alguém que lhes fizesse luz no caminho, tombaram, desprevenidos nos precipícios da margem. E é isso que a gente vê, né? As expectativas, nós vivemos numa sociedade que ainda não acolhe como deveria. Embora nós já tenhamos leis que poderiam estar auxiliando, ainda não conseguimos chegar a essa situação, tá? E a idade da nossa alma, muitas vezes, diante desses embates, nem sempre consegue sustentar. Então, não julgar. Olha, o que eu posso fazer? Qual é o movimento que eu posso ter aqui nessa situação? Surpreendemos os que aparecem exteriormente bem postos e aqueles que dão a ideia de criaturas destituídas de qualquer noção de higiene, mas não creias, por isso, vivam acomodados à impostura e ao relaxamento. E a gente tem observado muito isso, principalmente lá nesse trabalho, né? O quanto chega numa situação dessas de absoluta penúria, absoluta, né? Mas nem todos estão acomodados, eles estão aguardando um movimento, né? Um a um,
carregam desdita e enfermidade, tristeza e desilusão. Como muitas vezes nós, né? Qual de nós aqui pode dizer que não passou por momentos de tristezas? Qual de nós pode dizer que não se desiludiu com alguma coisa, com alguma expectativa que não se concretizou? E que nesse momento a gente se desequilibra. A gente volta muitas vezes, né? Respira e vai. Então, não julgar. A gente desconhece as dores e o passado de cada um, né? E aí ele diz assim, se rogam auxílio, não poderiam ostentar maior credencial de necessidade que a dor de pedir. Eu não consigo imaginar, né? A gente tem muitas vezes a dificuldade mesmo até de pedir, certo? E muitas vezes é uma dor. E Emmanuel traz para a gente assim, sobretudo convém acrescentar que nenhum deles, isso é importante, nenhum deles, e aí a gente está falando, nenhum deles em qualquer situação, ok? Eu não gostaria que nós olhássemos essa passagem somente para aqueles que estão numa situação hoje de penúria material, não, somos todos, em qualquer circunstância social, nós passamos todos por essas situações, né? E aí ele diz assim, sobretudo convém acrescentar que nenhum deles espera possamos resolver-lhes todos os problemas cruciais do destino, né? Solicitam somente essa ou aquela migalha de amor. A afeição do peregrino sedento que suplica um copo d'água para ganhar energia e seguir adiante. Às vezes, né, um sorriso, uma palavra, né, um acolhimento, uma escuta daquilo que o outro está trazendo, né, alivia aquele movimento e aquela dor. E ele diz assim, esse pede uma frase de bênção, aquele um sorriso de apoio, outro mendiga num gesto de brandura ou um pedaço de pão. E Emmanuel coloca, abençoa-os. O que eu posso dar? Né? Às vezes, só um olhar, só uma oração, só um envolvimento do nosso sentimento. Abençoa-os e faz em favor deles quanto possas. O que eu posso fazer? Né? Sem te esqueceres que o eterno amigo nos segue os passos. Em divino silêncio, após haver dito a cada um de nós na acústica dos séculos, em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que o fizeste. Acústica dos séculos, para que a gente possa entender as nossas posições, né? Somos uma família universal. Embora estejamos vinculados a grupos menores, sair de nós mesmos, né? E olhar à nossa volta. Aquele irmão que está com uma necessidade, um pedido, às vezes silencioso, né? Necessitando, às vezes de muito pouco, às vezes um pouco mais, né? Mas é olhar aqueles que convivem conosco. Muitas vezes daquele grupo pequeno, né? Que nós estabelecemos, lógico, grupos importantes, que são grupos que nos sustentam e amparam.
E eu costumo pensar que a gente fala muito em proteção, né? E agora, terminando aqui o estudo do Livro dos Espíritos, nós sempre terminamos o Livro dos Espíritos, módulo 1, falando dos protetores, falando dos anjos de guarda, né? E de toda a proteção que nos envolve. Mas eu digo a vocês, né, que isso é real. Cada um de nós tem o seu protetor. Mas a grande proteção se estabelece a partir do que a Andréia falou, na grande rede que nós estabelecemos com as nossas ações. No momento que eu faço algo de bom, aquele protetor ou aqueles que estão em torno e que amam aquela criatura passam a me proteger. E a partir das nossas ações, nós vamos criando uma rede de solidariedade, de amparo e de proteção. Eu acredito que esta é a maior proteção que nós podemos ter. É a partir das nossas ações. Lógico que a gente vai, de jeito nenhum, não vai estabelecer. Eu tenho proteção, eu tenho o meu protetor, aquele que, de alguma maneira, em algum momento, esteve comigo, me ajudando a fazer esse trabalho de retornar nesse momento. Mas a grande proteção está a partir das nossas ações. A cada ação que eu faço, a cada sentimento que eu emito, a cada olhar de misericórdia, a cada olhar de indulgência, e Jesus falou essas palavras todas nas bem-aventuranças. Jesus estava falando de vibração. Essas palavras emitem vibrações, esses sentimentos emitem vibrações. E essas vibrações nos colocam num patamar de auxílio inimaginável. Inimaginável. Então, companheiros, que neste dezembro de tanta penúria, né? De muita dor, não só em torno daquilo que a gente vai enxergando no nosso dia a dia, topando, né? Que a gente está topando, né? Com situações extremamente dolorosas, né? E às vezes eu fico pensando, não leve muito em consideração, não, mas eu acho uma agressão enorme todo esse aparato que a sociedade faz de luzes para tudo que é lado, diante da penúria, da falta e da dor. Mas isso a gente vai ter que, né? E vai trazer. Então, o que a gente pode fazer? O que cada um de nós tem para auxiliar? Fernanda colocou aqui a nossa cesta de Natal. E, como a gente está muito direto lá, eu passei mais já 3 minutos, mas eu vou falar. A penúria está grande. Muito grande. Né? É por isso que a gente está fazendo esse movimento, né, de poder fazer uma cesta melhor para levar um pouco de amparo, né, àquelas famílias. Nós temos famílias extremamente necessitadas. Não são todas, não, mas temos grupos, né, que estão num momento de muita dificuldade. Então fica aqui a nossa palavra. Espero que... Eu agradeço a vocês me escutarem, né, porque é um movimento, todo esse sentimento, né, a gente está lidando com tanta situação, e que eu digo para vocês, tem dias que eu digo, eu estou exausta emocionalmente, tá? Mas estamos sustentando, né? Estamos sustentando para que a gente possa, de alguma maneira, auxiliar, né, a trazer um pouco de alegria àqueles que toparem conosco e que a gente possa fazer esse movimento. E que Jesus nos abençoe, nos sustente, né?
e eu diria mais ainda, que alimente os nossos bons sentimentos, para que a gente possa fazer esse movimento como presente, né? O grande presente é para nós mesmos, tá? Mas como presente aniversariante do mês. Obrigada e boa noite. Obrigada, Regina. Amigos, o que não falta é material para a nossa reflexão, mas, sobretudo, para a nossa prática. Não adianta ficar só no intelecto, né? Tem que mexer o nosso coração e as nossas mãos. Então, né, é linda a palestra nesse sentido, né, que a gente possa, de fato, olhar o próximo, próximo e distante de nós. Mas vamos lá agora, vamos passar para o momento do passe, vamos, então, pedir aos nossos companheiros médiuns da casa que possam, né, ir se colocando, né, na posição de trabalho. Então, estamos falando, né, dos nossos companheiros espirituais que trabalham na tarefa do passe. Sintamos, né, nesse 1 minuto, que eles estão, né, nos envolvendo, nos restabelecendo a força e energia mental, física e espiritual. Estejamos receptivos a essa energia salutar que, nesse momento, né, está sendo derramada sobre todos nós. Graças a Deus. Ao final da nossa reunião, queremos dizer ao Senhor Jesus, nosso Mestre, o quanto somos gratos a tudo que recebemos nessa noite. Mas antes de partirmos, Senhor, te pedimos, fortaleça a nossa vontade, fortaleça o nosso coração para que ele possa ir em direção daqueles que tanto necessitam, daqueles que passam, né, pela penúria material e emocional. Que possamos dar do que temos. Uma palavra, um sorriso, um abraço, algo material também. Desperte em nós esse Pai que habita dentro de cada um de nós, para que essa centelha divina possa nos movimentar, né, e nos sinalizar aqueles irmãos que tanto, né, precisam da nossa ajuda. Agradecemos por tudo que recebemos nessa noite, agradecemos à espiritualidade superior, agradecemos ao Senhor por toda essa lição que foi compartilhada com todos nós.
mas agradecemos, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, né, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de podermos vivenciarmos experiências que nos tornem, né, pessoas melhores e espíritos, né, um pouco mais evoluídos. Obrigada por tudo, obrigada por essa casa que nos acolhe. Pedimos então ao Senhor, nosso Pai, a permissão para encerrarmos o trabalho dessa noite com muita paz no coração. Graças a Deus.